E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como estão vocês? Aqui tá falando Gustavo, o GSS Games na parada com vocês. E galera, tô eu aqui hoje, 21ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC, pra trazer pra vocês, galera, com um dia pro mercado fechar, o nosso time definitivo. Lembremos que esse meu time aqui é exclusivamente focado em pontuação, pra quem quer mitar mesmo pesado no Cartola. Eu sempre lembro também pra você que ele tem algumas modificações em relação ao time que eu postei no começo da semana, porque alguns jogadores acabam não estando mais como prováveis. Alguns times definiram quais jogadores serão poupados nos confrontos. Então a gente teve que fazer algumas pequenas modificações. Eu sempre também lembro para você que não é inscrito no canal, parceiro, se inscreve, porque além desse nosso time definitivo, se você quiser um time para valorização, na descrição do vídeo tem um link com time de 100 até 150 cartoletas, onde vários desses times são para valorizar. Tem também um time só com apostas, onde eu não escalo nenhum dos jogadores que estão entre aqui os mais escalados, para você poder ver que existem vários outros jogadores bons que não são de basicamente Flamengo ou Corinthians nessa rodada. Tranquilo? Então foi isso, porém sem mais delongas, solta a vinheta e vamos para nossa escalação. Agora o bicho vai pegar! Vai pegar você! Tá de bobeira! Voltando aqui, galera, direto com a nossa escalação. Primeiramente vamos falar do nosso goleiro, que será Vanderlei dos Santos, galera. Por que estou indo com o Vanderlei dos Santos? No meu time de aposta eu coloquei o Vanderlei, no meu time principal eu coloquei o Vanderlei. Muita gente tá pensando em ir com o Cássio, galera. Aqui o Cássio está entre o goleiro mais escalado, porque eu estou preferindo ir com o Vanderlei e não estou indo com o Cássio, galera. Por um simples fator. Primeiramente temos que olhar o jogo do Corinthians, é contra o Vitória. Vitória aqui, vice-lanterna da competição, um dos piores ataques da competição, pegando o Corinthians, que é a melhor defesa. Isso me dá dois motivos para colocar e um para não colocar o Cássio. O primeiro motivo é que a tendência natural do jogo é que o Cássio consiga um SG. É verdade? É. Porém, isso significa que o Cássio ganha 5 pontos. E tem sempre o risco de o Vitória poder chegar numa bola e fazer um golzinho, ou quem sabe o Cássio fazer uma defesa difícil, o que renderia ele em torno de 8 pontos. Muito difícil o Cássio pontuar mais que isso. Já o Vanderlei, nós temos outra situação. O Santos é um time que, apesar de ter uma defesa muito boa, com apenas 13 gols sofridos, a segunda melhor defesa, é uma defesa muito desorganizada. Vai pegar o Coritiba, que é um time que tem o mesmo número de gols que o Vitória, porém estará jogando nos seus domínios, como vocês podem ver aqui. O Coxa vai estar jogando em casa, ou seja, a tendência é que vá tentar impor mais o seu jogo, e a tendência é que o Vanderlei tenha que fazer muitas defesas difíceis. O Vanderlei tem uma proporção de defesa difícil muito alta, quase 4 vezes o número de gols sofridos. Desses, 11 dos 19 jogos são SG, uma bela opção. O Cássio é uma opção mais segura, porém o Vanderlei é uma perspectiva maior de mitagem do meu ponto de vista. Ele tem uma chance de, quem sabe, até levando o gol, se ele conseguir fazer 4 defesas difíceis, ele já pontua ali seus 10 pontos, que é uma pontuação muito boa. Então por isso estarei indo com o Vanderlei nessa rodada. Seguindo aqui, galera, vamos falar dos nossos laterais, que não é nenhuma surpresa para ninguém, será Fagner e Guilherme Arana. Estão entre os laterais mais escalados, tanto o Arana contra o Fagner. Ambos têm uma perspectiva muito grande de SG, como eu havia dito em relação ao Cássio. A diferença é que mesmo que o Corinthians sofra um gol, o Fagner e o Guilherme Arana não vão ficar perdendo ponto constantemente. Eles ganham basicamente o SG, onde eu vejo uma perspectiva grande realmente de SG pelo lado corintiano. O Fagner é um jogador que tem muita roubada de bola em relação ao número de faltas cometidas. Não chega a ser o dobro, que é a proporção muito boa para o jogador, mas como ele tem 10 a mais em 15 jogos, é uma proporção razoável. As médias de pontuação dele são muito boas, com a perspectiva de SG, que eu acredito que seja muito alto pelo lado corintiano. A chance de ele conseguir pontuar algo como 8, 9 é totalmente válida para essa rodada, pegando o Vitória, como eu já havia dito, uma defesa fragilizada, um ataque não tanto potente e, mais importante, o jogo é na Arena Corinthians.
Então, perspectiva gigantesca de vitória com o SG e o Fagner sempre muito constante com uma média de 5,72. Depois temos aqui Guilherme Arana, outro lateral do Corinthians. O Guilherme Arana tem uma função diferente do Fagner. O Fagner tem muita roubada de bola, o Guilherme Arana é um jogador mais de filtração, já tem 2 gols, 2 assistências. Apesar de fazer um pouco mais de falta do que roubar de bola, é um jogador que esporadicamente consegue algumas mitagens razoáveis, porque é um jogador que se vai bem à frente, muitas vezes funciona até como um ala do Corinthians quando ele tá jogando ali. Muitas vezes ele ataca mais até do que o próprio atacante. É um jogador que também tem uma fama de ser bom em drible, sofre uma quantidade razoável de faltas, e os scouts dele são totalmente positivos. Muitos desses também pela grande fase que o Corinthians vem vivendo, conseguindo muito SG e com uma defesa muito constante. Vamos descendo aqui para finalizar. Vamos falar do resto do nosso setor defensivo, que termina com Balbuena e Marlon, galera. Para mim, essa é a melhor dupla que tem. O Balbuena tá entre os mais escalados, porém o segundo mais escalado é o Hever. O Hever é uma opção válida, principalmente porque o Flamengo também pega o lanterna da competição, que é o Atlético Goianiense, jogando em casa também, como o Corinthians. São os 2 grandes favoritos, junto com o Palmeiras, que pega a Chapecoense no domingo. Ou seja, 2 com grande perspectiva de vitória. Porém, por que eu estou indo com o Marlon? Primeiro motivo, o Botafogo vai poupar muitos jogadores nesses jogos. O Marlon é um jogador muito constante. Depois eu falo do Balbuena, porque nem precisa falar muito do Balbuena, porque o Balbuena é mito, né? Não tem o que falar, olha os scouts aqui do cara. Mas o Marlon também, olha os scouts. Totalmente positivo, uma média de 5,59, mesmo nos jogos onde a macaca não consegue SG. As roubadas de bola do Marlon acabam compensando as faltas cometidas. 8 SG, quase metade dos jogos onde ele joga pela Ponte. A Ponte consegue o SG, a Ponte vai estar jogando em casa, está levemente pressionada porque já está ali perto da zona do rebaixamento, apenas 2 pontos da Chapecoense, está 3 do Avaí, ou seja, tem que ficar ligada, não pode perder um jogo desse para o Botafogo em casa. O Botafogo jogando com um time misto, porque está esperando os jogos no meio da semana. É uma perspectiva muito boa de roubar de bola, como já havia dito, e de pontuação totalmente regular, como ele vem mostrando no decorrer do campeonato. O Balbuena, né, galera, não tem nem o que falar. O Balbuena, se você achava que se eu acho que o Marlon é bom, o Balbuena é perfeito. É um jogador que tem a regularidade do Marlon num patamar mais alto, principalmente porque muitos dos jogos do Balbuena ele consegue o SG 16 dos jogos, 11 ele consegue SG, 3 gols. É também um jogador que sobe muito para cabecear, 21 roubadas de bola em apenas 6 faltas cometidas, proporções totalmente ótimas pelo lado do Balbuena. Por isso esse é o nosso setor defensivo aqui. Deixa eu só finalizar aqui. Ficou Vanderlei, Fagner, Guilherme Arana, Balbuena e Marlon. Para mim, a melhor defesa que temos para essa rodada para quem quer pontuação. E agora, galera, para fazer o nosso meio de campo, é uma dupla flamenguista e o Zé Rafael. Vou primeiro falar do Zé Rafael. Bahia pegando vitória nos seus domínios. Perspectiva de vitória do Bahia é muito grande. Jogador que em roubada de bola compensa muito, chega muito bem à frente, tem uma média de 6,12. O Bahia tá jogando em casa, tá perto da zona do rebaixamento, precisa de uma vitória contra o Vasco, que não tá vindo muito bem das pernas, vem caindo bastante, principalmente depois que perdeu os Manda em São Januário, que era a grande força do Vasco. Então eu vejo uma boa perspectiva de boa pontuação do Zé Rafael, que sempre quando eu coloco ele, ele não me decepciona. E a dupla Everton e Everton Ribeiro. Por quê, galera? O Flamengo tá pegando a pior defesa da competição, que é o Atlético Goianiense, com 34 gols sofridos. Perspectiva muito gigantesca de boas pontuações. Lembremos que o Everton Ribeiro vai com certeza pro jogo, porque o Berrio tá contundido, porque poderia ser que o Rueda quisesse colocar o Berrio. Porém, Everton e Everton Ribeiro, ambos jogando pelos lados, jogadores com infiltração boa, um ataque muito poderoso pelo lado do Flamengo, pegando o Atlético Goianiense nos seus domínios. Perspectivas gigantescas mesmo de vitória pelo time do Flamengo. Então Everton e Everton Ribeiro são minhas escolhas. Ambos têm umas características próximas. O Everton um pouco mais de velocidade, o Everton Ribeiro um pouco mais técnico. 11 roubadas de bola em 9 faltas cometidas, 24 roubadas de bola em 29 faltas cometidas. Porém, a característica boa dos dois é que eles têm uma quantidade razoável de finalização. O Everton Ribeiro tem 2 gols desculpa, e 4 assistências, enquanto o Everton tem 3 gols e 2 assistências, ou seja,
duas belas opções e perspectivas ótimas de boa pontuação para essa rodada. E para finalizar, né, galera, o nosso comando de ataque, primeiramente com o Luca. Tô um pouco confiante contra a Ponte Preta. O Luca é o vice-artilheiro da competição com 10 gols, 37 finalizações, 47 no agregado em 19 jogos. Faz uma quantidade até grande, mais ou menos, de faltas. Ele tem 19 jogos, é um e pouco por jogo. Porém, isso não importa pelo número de finalização e porque ele também é um jogador que sofre muita falta. Média de 7,61 pelo lado do Luca, uma média muito alta. As últimas pontuações dele ele vem decepcionando um pouco. Porém, eu acredito que nessa rodada ele possa conseguir voltar a conseguir uma boa pontuação. Depois temos o Jô, né, galera? Não tem o que falar, nós estamos falando do artilheiro da competição contra uma das piores defesas da competição, do vice-lanterna, 11 gols do jogo, 2 assistências, é um jogador que precisa de gol, porém esse é o tipo de jogo que leva a crer que terá gol, uma média de 4,63 pelo lado do Jô. E para finalizar o nosso ataque, vamos colocar o Daverson do Palmeiras, perspectiva gigantesca também de vitória do Palmeiras. O ruim do Palmeiras é que a gente nunca entende muito bem. Os jogadores do Palmeiras, a maioria não pontuou muito bem, principalmente os atacantes, é muito esporádico. Por isso que eu tô colocando o Daverson. Porque o Daverson é um jogador de frente, apesar de fazer uma quantidade muito alta de faltas, uma média de mais de 3 por jogo, ele acaba compensando sempre que ele possa conseguir fazer um golzinho. É um jogador que sofre muita falta também. Pegando a Chapecoense, que apesar de não ser a pior defesa, é uma das piores, tem 33 gols sofridos, somente um a menos do Atlético Goianiense, e lembremos que ela tem um jogo a menos também, ou seja, é como se fosse a pior defesa também. Então, Daverson para mim uma bela opção no ataque, como uma aposta um pouco alternativa. Muita gente está pensando só em Sassá e Viseu. Eu tô indo no Daverson por um pouco de confiança. Técnico Fábio Carille, eu acho que o Corinthians é o grande favorito dessa rodada. Time de 169,29 cartoletas, ficou Vanderlei no gol, Arana e Fagner na lateral, Marlon e Balbuena fechando o setor defensivo, Everton Ribeiro e Zé Rafael na minha meiuca, e no comando de ataque Jô, Daverson e Luca, Fábio Carille comandando esse elenco. Time de 169,29 cartoletas. Sempre lembrando que os outros vídeos que saíram para essa 21ª rodada no canal estão na descrição do vídeo. Que todos consigam mitar pesado nessa rodada. A gente se vê na 22ª, onde eu vou voltar com tudo. Um abraço a todos e valeu!